Olá, no vídeo passado a gente viu a contribuição para o calor específico devido aos elétrons livres de um metal, e nesse vídeo a nossa motivação é tratar da contribuição para o calor específico agora da rede cristalina, das vibrações da rede cristalina. A gente já tratou esse problema de uma maneira simplificada quando a gente lidou com o sólido de Einstein no ensemble canônico, em que os átomos eram considerados osciladores independentes, todos vibrando com a mesma frequência ômega. O que a gente vai fazer aqui é um passo além dessa aproximação e vamos começar também a introduzir interação entre as partículas. Os átomos agora vão seguir alguma distribuição para as frequências de vibração. Então a apresentação vai estar dividida. Eu começo comentando essas vibrações da rede cristalinas, vou apresentar o conceito de fônons, em seguida a aproximação de Debye, e chegar a alguns resultados, para a gente poder finalmente comparar com alguns experimentos. Então, relembrando o que a gente viu no sólido de Einstein, a gente tem um sólido representado por osciladores, na verdade independentes, todos eles vibrando com a mesma frequência ômega. A energia, então, no limite de temperaturas mais altas, dava o 3nRT, compatível com o princípio de equipartição, afinal, cada partícula tem 6 graus de liberdade, cada um contribuindo com meio de kT, o que dá no total, ou uma quantidade N de moles, 3nRT. O calor específico tinha essa expressão, que bate com 3n de R, no limite de T infinito, e para T muito pequeno, quando kT é muito menor do que E, esse número aqui você pode descartar da grande, esse fica 1 sobre E, então nós temos uma queda do tipo T2 vezes uma exponencial, que o calor específico caia indo a zero. Experimentalmente, esse valor encontrado ser uma lei do tipo 1 sobre T3. É disso que nós vamos tratar principalmente nesse vídeo. Então, agora considerando que as molinhas ou que os átomos são ligados por molas, e aí aparece a interação entre eles, né? Porque quanto esse daqui mover, pode comprimir a mola ou esticá-la e vai alterar a posição dos seus vizinhos. A energia de todo o sistema vai ser o termo cinético, esse xi é o deslocamento em torno do equilíbrio de cada uma das partículas, mais um meio de um A, aqui eu chamei de um AJ, que é um termo de interação entre um I e um J. Essa soma é feita nos primeiros vizinhos, tá? E essa daqui, de novo, são as coordenadas dos deslocamentos. Então, isso aqui torna um sistema bastante complicado de resolver, mas a gente já fez algo parecido com isso em mecânica clássica. Aqui a gente faz uso das chamadas coordenadas normais, que são combinações lineares dos deslocamentos de cada uma das partículas, tá? Então, a gente escolhendo essas coordenadas normais Q de I, eu, de novo, vou necessitar de 3n coordenadas, mas essas são coordenadas que, na verdade, podem ser tratadas independentemente e elas são desacopladas, né? Diferente desse arranjo usando as coordenadas reais. Então, nós vamos trabalhar com coordenadas normais. Observa que a equação de energia para as coordenadas normais é também igual a de um oscilador harmônico. Então, isso simplifica a vida da gente. O problema quando a gente trata esse sistema do ponto de vista da mecânica quântica é que osciladores harmônicos têm os níveis de energia quantizados. Então, o que significa isso? Que agora uma molinha ou um átomo deslocando não pode transferir a energia para os seus 4 vizinhos igualmente. A energia só varia em pacotes, então ele vai ter que ceder pacote para alguns dos seus vizinhos, tá? Dependendo de quanta energia é liberada ou cedida a esse átomo. O que tem que acontecer agora é que um oscilador deve diminuir a sua energia para que essa seja passada para um outro de cada vez, porque agora os níveis de energia são quantizados. Você imagina que uma partícula, então, vá trocar energia com o outro, esse daqui, por ter recebido essa, muda o seu estado de energia, que deve passar para um outro oscilador, e assim para o outro, e assim, dessa maneira, a vibração na rede se propaga ao longo de toda a rede cristalina.
Tá? Essa é a diferença, essa é a modificação que a gente tem que levar em conta, fazendo agora análise quântica ao invés da análise clássica, como a gente fez em mecânica, considerando os modos normais e aí resolvendo as equações. Como é comum em física, nós vamos tratar essas vibrações ou essas excitações como se fossem partículas virtuais, que aqui nós vamos chamar o fônon. Assim como o fóton é um quanto da interação eletromagnética, aqui o fônon vai ser um quanto de vibração da rede. Como essa vibração pode se propagar ao longo de todo o material, esses vão ser partículas virtuais de massa nula. Então são semelhantes até esse ponto aos fótons, tá? Nós vamos partir agora para ver quais as diferenças dessas partículas que nós acabamos de inventar, substituindo essas interações por elas em relação aos fótons. A energia de um fônon é parecida com a do fóton, mas só que agora, ao invés de ser velocidade da luz, eu vou ter uma outra constante que é essa CS, tá? Que vai ser a velocidade do som. Afinal, a vibração, o som é exatamente a propagação de vibrações ao longo do material. E depende inversamente do comprimento de onda lambda. Uma diferença que tem a onda sonora em relação à onda eletromagnética é que ela pode ter 3 polarizações. A onda eletromagnética, a gente viu nos vídeos passados, tem 2 para poder garantir que a velocidade da luz seja constante em todas as direções iguais a c. Essa restrição não existe para a velocidade do som, então ela é capaz de ter 3 polarizações. Então eu vou ter 3 ao invés de 2 comparado com o fóton. Como ela tem 3 polarizações, então eu deduzo que ela tem spin 1, exatamente, né, como do fóton. Essas polarizações podem ser longitudinais, na verdade uma é longitudinal, e existem as transversais. Em geral, a propagação, a velocidade do som na direção longitudinal, ela é maior do que nas velocidades nas propagações transversais. Nós devemos levar isso em conta. Embora eu tenha colocado aqui um CS genérico, sem me preocupar qual seria longitudinal ou transversal, na verdade isso é uma aproximação que eu vou fazer para poder resolver o problema. Nós, como físicos, fazemos assim, reduzimos o problema, tentamos diminuir o número de complicações e vamos adicionando à medida que há necessidade e à medida que a gente aprende mais sobre o sistema. Outra característica dos fônons é que eles são partículas virtuais e também eles podem ser criados ou destruídos, né, absorvidos por um átomo do material, por exemplo, assim como são os fótons. Então, na situação de equilíbrio, eu vou ter vários fônons propagando na rede e esse número pode aumentar ou diminuir. Como vai aumentar ou diminuir, mas tem que estar no equilíbrio com energia constante, afinal o equilíbrio é o mínimo de F, então o μ, que é a derivada do F em relação a N, onde F é energia livre de Helmholtz, ele também deve ser nulo. Então essa é uma semelhança, aqui tem uma diferença de 3 polarizações e a expressão para a energia, é claro, aí difere porque a velocidade da luz é diferente da velocidade do som. Feito isso, a gente pode repetir o que nós fizemos com fóton, agora para os fônons. Vocês vão ver que os resultados são, de certa maneira, semelhantes. Agora, o meu GDE, a densidade de estados, tem um 3 ao invés de 2, mas continua ainda com volume sobre H ao cubo, 4π P2dP. O P2 agora, a energia vai ser o CSP, exemplo do fóton. Eu posso fazer essa transformação, o mesmo faço para o P, para o P2 e para o DP. Então eu obtenho essa expressão, a energia vai ser EdE sobre velocidade do som ao cubo. Esse 3 aqui, né, que apareceu, então eu poderia interpretar como se fosse, eu tenho as 3 direções de propagação, uma longitudinal e 2 transversais. Então esse CS é uma velocidade que é média das 3, então estou desprezando as diferenças entre essas propagações longitudinais e transversais e definindo o CS como dessa forma, tá? O CS ao cubo sobre 3. Feito o G de E,
Agora é tranquilo, porque fônons são bósons, então podem todos estar no mesmo estado. Então, a expressão para o número de ocupação vai ser 1 sobre beta-E menos 1, lembrando que μ igual a zero, pelo que a gente já discutiu aqui em cima. Então, a expressão para o dN, eu já fiz, dá essa expressão aqui, dE. Então, encontrando dN e dE, pelo que a gente fez até agora na disciplina, praticamente acabou o problema. Para encontrar a energia, basta multiplicar isso aqui por 1E e fazer a integral. Então, o problema, do ponto de vista de mecânica estatística, acabou. O que eu precisei foi criar essa partícula virtual fônon. Em princípio, agora eu deveria fazer a integral em dN e essa integral aqui para obter a relação, por exemplo, né, das grandezas de interesse. Uma dificuldade é que essa integral deve ser feita, ou a gente fez até o vídeo passado, essa integral de zero a infinito. Só que fônons tem outra particularidade comparada com fóton. Essa particularidade de fônons é que chamou a atenção do Debye quando propõe sua aproximação. Se a gente pegar a propagação de ondas no material, então você imagina que esse aqui é uma cadeia linear de átomos, a gente sabe que resolver para 1 ou resolver para 3, a gente já fez lá na densidade de estados, tem aquele 4π e o P2 e assim por diante, então está tranquilo. Se observa que as oscilações que a gente pode ter na rede cristalina, na verdade, tem um máximo, que é ou o menor comprimento de onda possível, que seria esse aqui de 2 vezes a separação entre os átomos. Tá? Então ela pode ser com meio comprimento de onda para todo o material, ou aqui, né, o comprimento de onda ser 2 vezes D. Tá? Que essa seria a situação do fônon de maior energia ou de menor comprimento de onda. Tá? Se você tentar fazer aqui valores que são com lambda menores do que 2D, o que vai acontecer é que essa propagação ao longo dessa cadeia vai ser idêntica a uma outra que tenha um lambda maior. Tá? Então, o máximo que a gente soma é até essa situação, onde cada átomo, na verdade, faz parte de um pico ou de um vale da propagação da vibração da onda. Isso implica no seguinte: aquela integral que era de zero a infinito, agora não vai de zero a infinito, mas vai até esse máximo valor que é dado por esse comprimento de onda 2D em termos da energia. Vamos ver como fica isso nas contas. A máxima energia do fóton, então, é a energia de Debye. Fazendo aquele argumento, usando esse argumento simplista que eu coloquei ali, de meio comprimento de onda, aliás, do comprimento de onda ser 2 vezes a distância entre as partículas, eu posso colocar que a energia de Debye é o CS sobre esse lambda mínimo. Esse lambda mínimo é 2 vezes a separação entre as partículas. Isso funcionaria muito bem, seria perfeito, se isso aqui fosse um cubo. Mas, na verdade, como a gente fez o E em função de P como uma esfera, eu teria que ver qual é o raio da esfera que dá um volume equivalente a esse do cubo. Por enquanto, vamos deixar assim, vamos usar essa constante aqui como meio. A gente sabe que isso aqui é uma aproximação. Tá? A aproximação de Debye, na verdade, não é essa. Eu coloquei essa daqui para ficar claro qual é a diferença. O Debye o que faz é, ele pega aquela nossa densidade de estados e diz o seguinte: a integral de 0 até esse valor máximo de energia tem que dar 3n, que é um número de dos modos normais de vibração. Então, a integral dessa expressão que a gente chegou no slide anterior deve dar 3n. Isso a gente sabe fazer, a gente já fez isso mais de uma vez. Então, colocando as constantes em evidência, dá um E2, dá um E3 ao cubo sobre 3, então aqui dá 4π. Então, com um pouco de álgebra, a gente consegue tirar quem é esse ED, de verdade, agora na aproximação de Debye. Agora, compara esse E de Debye de verdade com esse aqui,
que é uma aproximação com aquele argumento ingênuo de 2 vezes o comprimento de onda. Aparece o HCS, N sobre V é 1/3, N sobre V é 1/3. A diferença é esse aqui, 3 sobre 4π elevado a 1/3 ou meio. Então é um fator constante que faz a diferença entre os dois. E os números nem são tão diferentes, porque afinal 4π dá um pouco mais do que 12, dividido por 3 dá 4. A raiz cúbica, então eu estaria comparando um pouco mais, um número que é a raiz cúbica de um número um pouquinho maior do que 2, do que com 2. E esse aqui vai ser 1 e alguma coisa contra 2. Então são números que são próximos, quer dizer, esse raciocínio aqui não está tão errado. Agora que eu defini qual é a energia de Debye, como a gente já fez anteriormente também para o caso de Einstein, eu posso definir uma frequência de corte, que é a máxima frequência que uma vibração pode ter, que essa excitação pode ter, que é o H cortado ômega de Debye, a frequência de Debye. E se eu multiplicar por K, constante de Boltzmann, eu tiro uma temperatura de Debye θ de D. De posse desse ED, quer dizer, até onde deve ser feita a integral, eu posso voltar a minha quantidade anterior, por exemplo, integrar esse N, né, com toda essa cara aqui, de 0 até ED. Esse dN, então, fica substituindo aquelas constantes e botando em termos da energia de Debye, fica essa expressão, só que você lembra, agora ela não vai de 0 a infinito, é cortada. Então, a minha densidade de estados é algo que cresce com E2, como está aqui, tá? Cresce com E2. Aqui é o número de ocupação, vocês já viram figuras desse tipo em vídeos anteriores. Quando eu multiplicar um pelo outro, o que eu obtenho para o meu dN é uma função assim que é abruptamente cortada. Então, essa última curva seria a distribuição de partículas em termos de uma dada energia até o E de D. Ninguém mais pode ter mais do que a energia de Debye. Se a gente fizer a conta para o U, novamente é só pegar o E dN, aquele dN que a gente já calculou 2 vezes. A integral agora aparece E ao cubo, e fazendo aquele truque de botar isso numa grandeza adimensional, chamar o x de beta E, a integral vai até ED, vai até beta ED, ou ED sobre KT, a integral aqui é adimensional, e aparece um KT à quarta, que é exatamente o que aparece no gás de fótons. Que não é surpresa nenhuma, o gás de fótons que a gente viu numa cavidade era o gás ideal de fótons, e aqui a gente está vendo um gás ideal de fônons. Essa é uma das bases para a aproximação de Debye. Nós estamos considerando um gás ideal de fônons e uma vibração não está interferindo com a outra. A gente pode representar essa expressão por um 3nKT, só botar as quantidades aqui em evidência, vezes a função de Debye. A função de Debye, então, é dada dessa forma, é uma integral, de novo, de 0 a EdKT, de um número aqui que a gente pode resolver essa integral. E fica em função de um KT ao cubo. Mas essa função dt, a gente pode ver, por exemplo, para a temperatura muito alta, em que esse parâmetro aqui, x, é muito pequeno, isso aqui pode ser aproximado, o E elevado a x, se x é muito pequeno, por 1 mais x, fica 1 mais x menos 1 fica x, x ao cubo dividido por x dá x2, a integral vai dar x3 sobre 3. O 3 corta com 3, o x3 é isso aqui, corta, ou seja, o dt dá 1. Acabei de mostrar aqui com uma continha rápida que esse dt para temperaturas muito altas dá 1. E aí a energia dá 3n de kT, como era esperado por equipartição. Então os nossos resultados parecem razoáveis até agora. O que nós vamos fazer agora é partir para a comparação com o experimento. Interessante, se você for ver para os metais, ouro, prata e cobre, esses são os dados experimentais, esses são os ajustes de Debye. Você nota que eu tenho uma frequência de Debye que depende do material, mas aqui vira uma constante. Então você nota que o Debye faz ao pegar o G de E
fazer igual a ômega 2 é uma aproximação em que eu desprezo detalhes da interação microscópica entre as partículas. Como ouro, prata e cobre têm estruturas diferentes, eu poderia esperar que a minha distribuição DN/DE fosse diferente para cada um deles, dependendo da estrutura. Aqui o que o Debye faz é esquece essa parte de estrutura e substitui tudo por um comportamento médio das partículas. Esses aqui são os resultados disso que eu acabei de falar. Aqui tem a densidade de estados real, né, para alguns metais, vanádio, cobre, né, um fluoreto de lítio, e você nota essa é a distribuição real do que seria o G de E, o G de ômega, e Debye aproxima por isso aqui. Um quadrático com um corte. O mesmo para o cobre, para o fluoreto de lítio. Você nota que a aproximação em termos do que seria o G de E parece ruim. Mas, no entanto, os resultados experimentais para essas grandezas termodinâmicas, como a energia e o calor específico, são muito bons. Então, por que isso acontece? Por que essa aproximação é ruim para o GE, mas, apesar disso, dá resultados bons para as grandezas termodinâmicas? Entre as razões disso estão os seguintes: essas grandezas, você lembra que elas são derivadas, por exemplo, da função partição, que é a soma em todos os estados. Essas grandezas estatísticas, então, elas saem a partir da soma sobre todos os estados possíveis. Quando eu somo sobre todos os estados possíveis, eventuais flutuações locais podem ser diluídas porque o que importa é o valor médio. O que eu quero dizer aqui? Voltando ao nosso resultado experimental. Por exemplo, se essa área aqui da aproximação de Debye for tão boa quanto essa daqui, a aproximação está garantida. O fato de ter subido a mais aqui, na verdade, diminuiu mais aqui, né, comparado com a nossa aproximação, e na hora que você faz a integral, que é a soma, que é a área disso tudo, que é a contribuição de cada uma dessas faixas de energia, então o resultado não difere muito de um para outro. Isso vale para essas grandezas termodinâmicas. Isso não vai valer para todas as grandezas físicas. É por isso que o pessoal de matéria condensada, por exemplo, tem que levar em conta agora essa arrumação da rede cristalina, como é que o G de E é na realidade, e fazem cálculos disso, por exemplo, de primeiros princípios, partindo da disposição dos átomos, para estudar o G de E e estudar outras propriedades, como condutividade, por exemplo. Tá? Mas do ponto de vista de mecânica e estatística, como a gente está interessado numa soma sobre todos os estados, a contribuição de todo mundo, tem uma média embutida, e aí o resultado da aproximação de Debye é tão bom quanto esse que a gente acabou de chegar. Então, com isso, a gente consegue explicar de modo satisfatório a contribuição para o calor específico tanto da rede cristalina, que foi o que acabei de fazer nesse vídeo, quanto também para os elétrons de condução, que é o que a gente viu no gás de elétrons livres, apresentado em vídeos anteriores. Você nota que eu usei aqui duas classes de partículas para poder atacar esse problema. Eu tratei os elétrons como um gás de férmions e tratei os fônons, que são os quantos de vibração da rede cristalina, como um gás de bósons. Tá? Então as ferramentas estão aí e estão para ser usadas. No próximo vídeo, a gente vai ver mais uma aplicação de um gás de bósons. Vamos pegar agora partículas com massa e ver o que acontece. Mas isso fica para o próximo vídeo e eu espero vocês lá. Até lá!